vai ter honra na tua casa. Amém, igreja? Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 61, versículo 7. Deus vai falar no seu coração. Coloque no seu coração: o propósito é maior do que o chamado. Muita gente são chamados, mas poucos são os escolhidos. Amém, igreja? No livro de Isaías, no capítulo 61 e no versículo 7, diz assim a palavra de Deus: por vossa dupla vergonha, olha, e afronta exaltarão sobre a sua parte, e pela sua terra possuirão o dobro, e terão o que? Perpétua alegria. A palavra perpétua quer dizer: para sempre terei essa alegria. Sinta aí em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus no seu coração. Ele está mandando dizer para você: terei dupla honra. Deus vai trazer honra na tua vida. Na palavra de Deus fala, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. No livro de Romanos, capítulo 8, no versículo 15, diz: porque não recebeste o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados. Ei, tem uma igreja aqui que foi chamada pelo propósito de não viver debaixo dele, de não viver debaixo do jugo desigual. Tem uma igreja aqui sadia, tem uma igreja aqui cheia do Espírito de Deus, cheia da presença de Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz: terei ele, eu terei a alegria, a perpétua alegria. A palavra de Deus diz no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 7, diz: ao vencedor ele herdará todas as coisas, ele será meu filho e eu serei seu Deus. É Deus dizendo ao vencedor. Deus tem para quem é vencedor, para aquele que não para aquele que vai à frente. No livro de Jeremias, no capítulo 1, versículo 11, ele diz: é filho do homem, o que é que tu vê? Eu disse: vejo uma vara da amendoeira. Eu disse: viste bem, porque o velo para cumprir o Deus está falando esta noite com a sua palavra. É Deus dizendo: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É Deus falando no seu coração: o propósito é maior do que o chamado. A Bíblia começa a falar no livro de Gênesis, no capítulo 11, no versículo 26. A Bíblia fala do pai de Abraão, que era Terá. A Bíblia diz que Terá, ele tinha 3 filhos. Ele tinha 3 filhos. O primeiro do filho que Terá tinha era Abraão, o segundo era Arão, o terceiro era Ará. Mas a Bíblia diz que na terra onde ele estava, e os cabeças, quando ele saiu de lá e foi para Ará, a Bíblia diz que o filho, o irmão mais novo de Abraão morre. Olha para o seu irmão, diga para ele: não é caso de que você parou hoje, que amanhã você não vai continuar. Não é caso de que você caiu hoje, mas você pode cair hoje, mas certo vai Deus vai levantar. Certo vai Deus vai levantar você. A Bíblia diz que Terá, ele sai. A Bíblia diz que o filho dele, Ló, o filho dele, Ará, morre, e deixando Ló, a Bíblia diz que Terá, ele também morreu. Olha para o seu irmão, diga para ele: olha como que foi o propósito da vida de Abraão. A Bíblia diz que o irmão mais novo de Abraão morre, o pai de Abraão morre, e o pai de Abraão deixa a terra. Olha para mim, o pai de Abraão morre e deixou muita terra, deixou propriedades, deixou servos. Mas a Deus, ele começa a falar e ler na palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 12, no versículo 1. Deus chama Abraão e diz: filho do homem, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. É Deus dizendo a ele: o que o teu pai deixou não é o que eu quero para ti. O que o teu pai deixou, é Deus dizendo a ele: o que tu perdeu hoje, você vai conquistar amanhã. O que Deus está fazendo na tua vida, você não está entendendo hoje, mas amanhã você vai entender. Hoje você não está entendendo, mas amanhã. É Deus dizendo: o que você está passando hoje, você não está entendendo, mas amanhã você vai entender. No livro de Salmo, no capítulo 40, no versículo 3, diz: ele firmou meus passos numa rocha. Cadê quem tem firmado os passos na rocha? Deus colocou teus passos na rocha, e ele falou: muitos verão temendo e confiarão no Senhor. É Deus dizendo: vai ter gente que tem gente que olha para você. É Deus dizendo: ele vai firmar teus passos na rocha. Muitos verão temerão e confiarão. Cadê os que confiam no Senhor? Levanta a mão, levanta a mão. Aqueles que confiam no Senhor. É Deus dizendo assim para você: não tenha medo, não se assuste. A Bíblia diz que Deus manda Abraão sair para uma terra aonde, pastor, ele foi para Canaã.
Pode ter certeza que Deus vai trazer a providência. No lugar da dupla vergonha, Deus vai trazer a dupla alegria. É Deus dizendo assim: eu tenho alegria. A alegria de Deus vai vir sobre a tua vida. A Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo, olha para mim, no livro de Êxodo, no capítulo 17, e no versículo 8, a Bíblia diz que o povo de Israel estava na terra de Refidim. E a Bíblia diz que Israel não estava aqui, os amalequitas. Israel não sabia o que era lutar. Israel só sabia que era massa barro. Olha para o seu irmão, diga para ele: tudo na nossa vida tem um começo. Sabe por quê, igreja? Tudo na nossa vida tem um começo. Porque o teu fim será um fim de vitória, será um fim de conquista. A Bíblia diz que ele não sabia o que era lutar, mas Deus está levantando uma geração que não tem medo. A Bíblia diz que Deus manda a Moisés, diz a Moisés, manda a Josué escolher homens capazes, fortes, e venha a peleja. E Moisés disse: eu estarei no cume do monte, e Arão e Ru estarei comigo. A Bíblia diz que quando Moisés levantava as mãos, prevalecia Israel. Quando você levanta a mão para o céu, vai prevalecer a tua casa. Sabe o que quer dizer não levantar, igreja? Não levantar não quer dizer dependência dele. Sou dependente dele, sou dependente. A Bíblia diz que João e Pedro estavam entrando no azeite, estavam entrando no templo. Ele estava passando pela porta formosa e tinha um mendigo de carro. E quando eles estavam passando, ele pediu esmola. Ele pediu esmola, perdoando para ele. Disse: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho toma, em nome do Senhor dos Exércitos. E a Bíblia diz que Pedro pega na mão dele e levanta ele. É Deus dizendo assim: vou pegar na tua mão, vou pegar na tua mão. Meu Deus, Deus está pegando na tua mão. É Deus dizendo assim: ei, quando você pensar em desistir, quando você pensar em parar, Deus vai dizer: vou pegar na mão. Meu Deus, Deus vai pegar na tua mão. A Bíblia diz no livro de Salmo, no capítulo 1, versículo 2, diz: onde o seu prazer está na lei de Deus, e na sua lei medita dia e de noite. Diga por quê, pastor? Onde o meu prazer está na lei, está na palavra. Porque no livro de Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ei, tu não está debaixo da maldição, tu está debaixo da bênção. Você está debaixo da bênção. A bênção de Deus. Cadê aqueles que vêm adorar? Aqueles que estão debaixo da promessa, aqueles que foram chamados segundo o propósito que Deus colocou em seu coração. Sabe por que, igreja? A apóstola chama muitos, mas no meio do caminho muitos desistem. Mas aquele que tem propósito, você já reparou que Judas, ele se oferece a entrar, a ser discípulo de Jesus, ele se oferece. Mas é Deus dizendo assim: teu ministério será aprovado no fogo. É Deus dizendo que teu ministério será aprovado no fogo. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12 diz: bem-aventurado o varão que persevera na aprovação, que depois de ser aprovado receberá a coroa da vida. Bem-aventurado aquele que persevera na aprovação. Por quê? Porque vai receber a coroa da vida. É Deus dizendo: eu tenho coroa, tenho coroa para a igreja, tenho coroa para esta obra. É Deus dizendo: ei, no lugar da dupla vergonha, Deus vai trazer dupla alegria e será perpétua. Meu Deus, Espírito Santo, dará uma suíca, não dá. Deus, não posso falar, igreja. É Deus dizendo assim no seu coração: Ló foi chamado por Abraão, mas Abraão tinha um propósito. Vou falar uma coisa para você: quem a pessoa chama, eu chamo em você. E pode ter certeza que as pessoas que chamam às vezes vêm por alguma coisa, por algum interesse. Mas aquele que tem propósito, assim, você pode comer pão, pode passar a luta que for, pode passar a luta. Jesus falou assim: ei Pedro, pode ir, Pedro falou: para onde eu irei? Se sou o Senhor, venho para ele, tem as palavras da vida eterna. Para onde nós vamos? Para onde eu vou? Se o Senhor tem as palavras da vida eterna, eu não vou sair do teu pé, eu vou ficar no teu pé. É Deus dizendo assim: eu vejo dele, Deus vai alargar. Deus está dizendo no meu coração: ei, na
dizendo assim, estou entregando. O Espírito de Deus está fazendo uma obra extraordinária neste lugar. Glória a Deus Deus. dizendo assim, tem um propósito. Eu tenho um propósito em meu coração. Porque quando nós temos um propósito em nosso coração, tem gente que diz, eu tenho um chamado. Às vezes as pessoas chamam para trabalhar em tal lugar, mas às vezes, quando recebe outra proposta maior, às vezes ele deixa aquele trabalho e vai para outro. Mas aquele que tem propósito diz, eu não fiz propósito com o homem, eu fiz propósito com Deus. Este lugar tem raízes. Este lugar tem raízes. É Deus dizendo ele, está vendo aí que a terra que aqui está é uma terra que mama leite e mel, é uma terra da prosperidade, é uma terra, os remanescentes. Cadê os remanescentes desta obra? Levanta a mão, que é remanescente nesse lugar, porque o Senhor teu Deus Deus dizendo, tomando dupla honra neste lugar. Deus vai exaltar este lugar. Sabe o que Deus vai dizer para você? Contra este lugar não há feitiçaria, não há encantamento. A Bíblia diz que pagaram para Balaão amaldiçoar, mas quando ele levantava a mão para amaldiçoar, Deus falou, ei, meça as tuas palavras. É Deus dizendo assim, apóstolo, as pessoas têm que medir as palavras para falar neste lugar, porque foi Deus que colocou, meu Deus. Glória a Deus. Ele firmou esta obra numa rocha. Muitos verão e entenderão. É Deus dizendo, eu vou levantar meus profetas. Deus está levantando uma geração neste lugar. Glória a Deus. Pessoas, posso falar uma coisa para você? Quando Moisés morre, a carga era muito grande. Quem que podia se colocar no lugar de Moisés? Às vezes você diz assim, eu não posso, eu sou maior do que Moisés. Mas Deus falou para Josué, então somente seja forte e corajoso. Olhe para o seu irmão e diga, pastor, por que eu tenho que ser forte e corajoso? Diga, pastor, por que eu tenho que ser forte e corajoso? Porque você vai ter que aguentar pancada nas suas costas. Glória a Deus. Tanto que você faz, mas as pessoas nunca vão se agradar. Mas é Deus dizendo assim, eu estou me agradando desta obra. É Deus dizendo, deixa o povo dizendo que não estou me agradando. Mas Deus diz assim, eu não pedi a permissão de ninguém. Eu não pedi, Deus não pediu permissão de ninguém para entrar neste lugar. E o Espírito de Deus Deus entrou neste lugar. O Espírito de Deus habita aqui. O Espírito de Deus, o trono do Todo-Poderoso está neste lugar, igreja. O trono de Deus está aqui, eu estou arrepiado. Eu estou sentindo uma glória movendo o Espírito Santo. É o Espírito de Deus. Deus está neste lugar. Igreja, não coloque obstáculos para fazer a obra de Deus. Abraão tinha servos, o seu pai tinha deixado terras, dinheiro. Aí Deus falou assim, Abraão, você não vai depender disso, você vai depender de mim. Olhe para o seu irmão e diga para ele, você não vai depender dos outros a partir de hoje, você vai depender de Deus. Glória a Deus. Deus dizendo assim, Elias ficou no deserto 40 dias e Deus enviava os corvos para alimentar ele. Ei, pastor, os corvos na lei é imundo, mas Deus está pegando o imundo. Deus vai pegar pessoas imundas para abençoar a obra dele. Deus vai pegar pessoas imundas. Ei, é Deus falando assim, quando Jezabel estava matando os profetas, mas tinha um servo dela que estava escondendo os profetas. A Bíblia diz que Obadias escondia os profetas. É Deus dizendo assim, no tempo que estão procurando matar os profetas, Deus vai levantar um doido, pode ser até ímpio, porque vai guardar os profetas de Deus. Glória a Deus. E ele vai alimentar. A Bíblia diz que ele sustentava com o próprio pão. Está vendo Deus falando aqui? Deus vai levantar pessoas. Deus vai levantar. Meu Deus, chega aqui uma marcha. É Deus dizendo agora, minha filha, é o momento de Deus trazer a dupla honra sobre a tua vida. É o momento de agora. E Deus vai trazer a dupla honra neste lugar. A dupla honra está chegando. Ei, no livro de Salmos, no capítulo 23, no versículo 1 diz o Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Não vai faltar nada. Mas pastor, estou temendo.
Salmo 91, no versículo 1 diz: aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo descansará sobre a nuvem potente. Então dizendo: descansa, 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 descansa no Senhor. No livro desse Salmo, no capítulo 125, no versículo 1 diz: confia no Senhor. São como os montes Siões que não se abala. Deus não vai se abalar, não vai se abalar. No livro desse Salmo, no capítulo 126, no versículo 5, aqueles que andam semeando, chorando, darão com alegria os seus feixes. Você vai trazer com alegria. Estou andando chorando, estou pretendo. Igreja, a nossa obra faz 8 anos que a gente plantou. A gente fundou nosso ministério no Verjão do Lago, estamos em Rio Largo. Há 8 anos sofrendo, passando por lutas. E hoje, por esses dias atrás, Deus nos deu uma honra. Deus enviou